Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia com vocês aqui de novo. E você observa espécies diferentes se reproduzindo, procriando, gerando descendentes por aí na natureza? É bem difícil a gente observar isso, né? Por quê? Porque ao longo da evolução, as espécies desenvolveram mecanismos para evitar que ocorra essa reprodução entre espécies diferentes. São os tais mecanismos de isolamento reprodutivo. E é sobre eles que eu quero falar com você um pouquinho hoje. Então vem comigo, vamos tentar dar aquela resumida legal nos principais tipos de mecanismos de isolamento reprodutivos que existem. Mas antes de iniciar de fato a ver os mecanismos, a gente precisa entender o conceito de espécie. Existem vários conceitos de espécie, mas esse camarada que você está observando aí na sua tela, Ernest Mayr, lá em 1942, ele deu o conceito biológico de espécies, que é o mais utilizado até hoje. Vem comigo então para a gente entender qual é esse conceito biológico de espécies proposto pelo Mayr lá em 1942. Espécies são grupos de populações naturais que intercruzam e estão reprodutivamente isoladas de outros grupos desse tipo. Sabe quando você estuda na sua aula de ensino médio, que o professor fala para você, ou a professora fala que dois indivíduos da mesma espécie são aqueles que conseguem se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis? Esse conceito, ele vem daqui. É bastante antigo, é o mais utilizado, mas tem falhas, galera. Ele tem falhas. Quais são as principais falhas desse conceito biológico de espécies? A primeira delas é porque, obviamente, ela está falando de reprodutivamente, espécies naturais que intercruzam e são reprodutivamente isoladas de outros. Então ele está partindo do princípio de uma reprodução sexuada, do cruzamento entre indivíduos. Então ele não está contemplando aqui aquelas espécies que possuem reprodução assexuada. Então esse conceito de espécie não contempla essas espécies que só se reproduzem de maneira assexuada ou cuja principal forma de reprodução é uma reprodução assexuada, por exemplo. Outra falha dessa aqui é que não pode ser testada em espécies fósseis. Então como é que a gente diferencia dois fósseis que foram encontrados? Como é que a gente classifica eles de espécies diferentes? Se a gente não viu eles se reproduzindo, não sabe se geravam descendentes férteis, então não tem como testar isso para espécies fósseis. Esse conceito biológico, né? Aí tem que utilizar outras ferramentas para separar as espécies. E aí também populações vizinhas, mas que não se sobrepõem, então populações que vivem próximas, mas que elas nunca cruzaram, a gente também não tem como testar se de fato elas são espécies diferentes ou não, entendeu? Então tem algumas falhas esse conceito biológico, mas ele é muito utilizado até hoje e é o que o seu vestibular vai cobrar. Então vamos entender o seguinte: quando o Mayr fala que espécies são grupos de populações naturais que intercruzam e estão reprodutivamente isolados de outros, a gente entra nos mecanismos de isolamento reprodutivo. Quais são as formas que a natureza desenvolveu ao longo da evolução para evitar que indivíduos de espécies diferentes se reproduzam? E aí, para esse mecanismo de isolamento reprodutivo, a gente vai dividir em dois grandes grupos, você sabe muito bem disso. Os mecanismos que a gente chama de pré-zigóticos, então eles impedem a fecundação e a formação do zigoto, muito fácil pelo nome, né? Mecanismo pré-zigótico, então ele vai fazer alguma coisa para que nem ocorra a reprodução ou que o zigoto nem seja formado, beleza? E aí a gente vai ver ao longo dos próximos slides todos esses aqui, ó. Isolamento ecológico, isolamento sazonal, isolamento etológico, isolamento mecânico, isolamento por polinizadores diferentes e isolamento gamético. Então esses 6 tipos de mecanismos de isolamento reprodutivos pré-zigóticos nós veremos aqui nos próximos slides, beleza? Vem comigo, não vamos enrolar muito, chega mais. Olha só, o isolamento ecológico, ou por habitat ali, ou habitat, se quiser bota um acento ali, ele é o seguinte: membros de duas espécies semelhantes não se cruzam, oh, meu Deus do céu, não se cruzam pelo fato de viverem em habitats diferentes. Então eles vão viver ali na mesma região, só que cada um deles prefere ocupar um espaço um pouco diferente. Pode viver na mesma região ou não, tá? Vem comigo, vamos dar um exemplo disso aqui. Você já ouviu falar em elefante, obviamente, e lá na África existem duas espécies de elefante.
O elefante maiorzão, o elefante africano, olha só a espécie dele, Loxodonta africana, ele é um elefante que vive na savana. Já esse elefante africano da floresta, o Loxodonta cyclotis, é uma outra espécie e ocupa, apesar dos dois viverem ele na África, ele ocupa um ambiente mais florestado, com árvores, com mais vegetação. Então, olha só, isso é um isolamento ecológico ou por hábitat. Apesar de eles viverem na mesma região, um ocupa mais uma área aberta de savana, o outro vai ocupar mais uma área de floresta, então eles não vão se reproduzir porque eles não se encontram de fato, beleza? Isso é um isolamento ecológico. Um outro grande exemplo que nós temos para isolamento ecológico, leões e tigres. Então você tem os dois do mesmo gênero também, Panthera leo e Panthera tigris. No entanto, eles vivem em locais diferentes. O leãozão também vive ali na África, na savana. O tigre vive mais na Ásia, na região de floresta. Então você tem um isolamento chamado de ecológico ou por habitat ali. Belezinha? Tranquilinho, pré-zigótico, porque impede até que eles queiram se reproduzir. Você sabe que a reprodução entre essas duas espécies, o tigre e o leão, até pode acontecer, mas em cativeiro. A gente já comenta isso aqui um pouco mais pra frente. Aí temos o isolamento que é chamado de sazonal, temporal ou estacional. Galera, tem a ver temporal, tem a ver com estações do ano, com época do ano, não é difícil de saber isso, vem comigo para a tela. Duas espécies semelhantes, elas não vão se cruzar porque apresentam maturidade sexual em épocas diferentes, galera. Então é um mecanismo muito comum, principalmente em plantas, porque você sabe que planta, tá todo mundo na mesma região, aí de repente entra em época de reprodução, começa a pólen para tudo que é lado, ou de polinizador ou pelo vento. Como que elas garantem que não vai ter cruzamento entre espécies diferentes? Uma vai produzir flor num mês, outra produz flor no outro mês, outra produz flor no outro mês. Então, essa variação temporal, sazonal, é que vai impedir elas de se reproduzirem. Mas nós temos aqui um outro exemplo, aqui ó, as rãs chamadas de rã leopardo. Então, nós temos ali Rana sylvatica, ou Lithobates sylvaticus, e a Lithobates pipiens, ou Rana pipiens. Olha só, são duas rãs chamadas de rã leopardo, enfim, vivem lá nos Estados Unidos, no Canadá. E a questão aqui para as duas, vem comigo para a tela para você ver a imagem melhor e o que está escrito aqui no meio. Olha só, a Rana sylvatica se acasala no final de março ou início de abril, onde a temperatura da água está em torno de 7 graus Celsius. Já aquela rã leopardo, a Rana pipiens, ela se acasala em meados de abril, temperatura da água em torno de 12,8 graus. Então você consegue entender que o que diferencia essas duas rãs estão ali convivendo no mesmo lago e tal. Por que elas não se reproduzem? Porque elas têm um mecanismo de isolamento reprodutivo que é atingir a maturidade sexual, atingir a época de reprodução em períodos um pouquinho diferentes do ano. Então isso é um isolamento sazonal, temporal ou estacional. Tranquilinho? Bora para o nosso terceiro tipo, que é um isolamento etológico. Etologia tem a ver com comportamento, beleza? Então é chamado de isolamento etológico, comportamental ou ainda isolamento sexual. Então vamos lá, espécies isoladas por comportamentos de corte, de cópula ali diferentes e incompatíveis antes do acasalamento. Então, galera, você sabe muito bem que nós temos para várias espécies animais rituais de corte, né? Os machos cortejando as fêmeas, seja por um canto, seja por alguma substância produzida, seja por uma dança, por exemplo. Isso é muito comum em aves. Se você pega essa imagem, você conhece muito bem o pavão. O pavão ele tem todo aquele ritual de corte, onde a fêmea vai escolher o macho pela beleza, pelo tamanho, as cores e das penas das suas caudas. Se uma outra espécie tentar conquistar uma fêmea de pavão, ela não vai conseguir, porque isso é todo um comportamento característico daquela espécie. Assim como, por exemplo, a ave do paraíso. Essa ave tem várias aves do paraíso, né? Vai ver comigo para a tela essa ave do paraíso. Ela tem, cara, se você digitar ali no seu YouTube, tá? Aves dançando, ave do paraíso dançando, cara, você vai ver, é simplesmente incrível a dança e todo quão complexo é o comportamento de corte do macho tentando conquistar aquela fêmea.
Então, assim, se uma outra espécie tentar fazer isso, ele não vai conseguir, porque ele não sabe dançar como o macho daquela espécie dança, entendeu? Então são cantos diferentes, são cores diferentes, são comportamentos diferentes, e isso é um isolamento etológico, sexual ou comportamental, beleza? Lembrando, estamos vendo todos os mecanismos pré-zigóticos. Seguindo em frente, vamos para o mecanismo número 4, isolamento mecânico. Bem fácil de entender também, galera. É quando nós temos membros de duas espécies semelhantes, não se cruzam também, claro, isso é um isolamento, por incompatibilidade entre seus órgãos reprodutores. Então aqui a gente tem uma falta de encaixe mesmo. Porque quando a gente precisa de uma reprodução dessa, vai existir uma cópula, o macho vai inseminar a fêmea internamente, por exemplo, e se não existir uma compatibilidade mecânica de encaixe, não vai acontecer a cópula. Na tela você vai perceber uma coisa, isso aqui é bem um aumento mesmo, tá? Isso aqui são libélulas, né? Libélulas se reproduzindo. E a gente tem espécies diferentes de libélula, você sabe, o macho ele vai inseminar a fêmea internamente, e aí você está observando essas imagens. E por que duas espécies diferentes não vão conseguir se reproduzir? Repara que as estruturas reprodutivas, elas têm formatos diferentes, encaixes diferentes. Portanto, não vai acontecer uma cópula com sucesso para esse tipo de situação. Beleza? Então, isolamento mecânico. Planta também tem esse tipo de isolamento mecânico. Vem comigo para você entender uma coisa. Em plantas em que o tubo polínico não consegue germinar no estigma de uma flor de uma outra espécie. Olha só que interessante. Lembra lá do estigma ou carpelo? Você tem a parte feminina da flor que vai receber o grão de pólen aqui. Lembra que para o grão de pólen ele encontrar a osfera que vai estar aqui dentro, o tubo polínico precisa crescer aqui dentro. Então, um mecanismo de isolamento reprodutivo é o tubo polínico não conseguir crescer para cá, mecanicamente ele não consegue passar e encontrar. Beleza? Então isso é um isolamento mecânico, mais um tipo de isolamento reprodutivo pré-zigótico. Seguindo em frente, temos o isolamento por polinizadores diferentes. Ah, tranquilinho, né, rapaziada? Isolamento por polinizadores diferentes, você vai ter duas espécies de plantas que podem ser muito semelhantes, muito do mesmo gênero e tal, mas elas usam polinizadores diferentes. Então não vai ter, uma abelha vai polinizar a flor daquela espécie e ela só vai visitar flores daquela espécie, ela não vai visitar de outra. E outra é polinizada por uma outra espécie de inseto ou por uma ave. Então vem comigo para a tela para você entender que em plantas, principalmente naquelas que o transporte ocorre por polinizadores, que possuem comportamento diferente. Então, cada polinizador visita um tipo especial, específico de planta. Como, por exemplo, você tem nessa Mimulus, a Mimulus cardinalis. Olha só quem que está polinizando a Mimulus cardinalis, o nosso grande amigo beija-flor. Já na Mimulus lewisi, quem é que está polinizando ali? Uma mamangava. Tá? Então beleza, então um inseto polinizando uma espécie do mesmo gênero, repara aqui, enquanto a outra é polinizada por uma ave. Obviamente, então, nós teremos um mecanismo de isolamento, já que essa mamangava não vai levar aquele pólen para outra espécie. Tranquilinho? Então, mecanismo de isolamento por polinizadores diferentes. Eu acho que pelo nome esse também era bem tranquilo. Para fechar os mecanismos de isolamento pré-zigóticos, nós ainda temos o isolamento gamético. O que é o isolamento gamético? Vem comigo para a tela. Diferenças químicas ou moleculares entre espécies causam o isolamento gamético. Onde o ovo, o que é o ovo ali, né? Célula ovo, tá? O gameta feminino, né? O gameta feminino mesmo e o esperma de diferentes espécies são incompatíveis. Então o que nós temos aqui? Cara, não rola uma compatibilidade química entre o gameta masculino de uma espécie e o feminino da outra. Sabe que o gameta masculino ele tem que conseguir penetrar, então tem que ter uma reação química com proteínas, com enzimas que vão digerir. E essa incompatibilidade química pode fazer com que não haja a fecundação. Então é pré-zigótico, concordam? Porque não vai nem acontecer a fecundação. E aí pensa comigo, olha o grande exemplo que nós temos. Cara, pensa nos organismos marinhos como poríferos, alguns quinidários ou até peixes, enfim, organismos marinhos que têm aquela fecundação externa, que lançam seus gametas na água. Imagina a loucura se todos aqueles corais, por exemplo, ele começasse a lançar aqueles gametas na água e um gameta pudesse fecundar o gameta da outra espécie, cara, ia ser uma loucura muito grande. Isso não vai acontecer, porque
incompatibilidade química, beleza? Só vai fecundar o gameta da sua espécie. Então isso é um mecanismo de isolamento chamado isolamento gamético. E com isso, galera, a gente fecha os mecanismos de isolamento pré-zigóticos e parte para os mecanismos de isolamento chamados pós-zigóticos. O que é um pós-zigótico? A fecundação ocorre. Tá? A fecundação ocorre e aí quando a gente tem cruzamento de duas espécies diferentes, o zigoto ali, o embrião, o indivíduo que nasce é chamado híbrido, beleza? Então digamos que todos aqueles mecanismos pré-zigóticos tenham falhado. Rolou uma reprodução, uma fecundação e formou um zigoto. E aí nós temos, a fecundação ocorre e zigotos híbridos são formados. Mas aí a gente vai ter, ferrou então, não tem mais o que fazer? Tem sim, ou estes zigotos são inviáveis, ou eles vão dar origem a híbridos que são fracos ou que são estéreis. Beleza? Por isso nós temos esses três tipos aqui, inviabilidade do híbrido, esterilidade do híbrido ou desmoronamento do híbrido. Então, mecanismos de isolamento pós-zigótico, que são muito mais fortes do que os pré-zigóticos, tá? Os pré-zigóticos, eles vão tentar evitar, impedir que duas espécies diferentes se reproduzam. Mas aqueles que vão determinar de fato um isolamento reprodutivo, uma separação genética ali, são os pós-zigóticos. Digamos assim, ferrou. Não teve nada que impediu eles de copularem, de fecundarem. E agora, o que a gente pode fazer? Aí vem os mecanismos pós-zigóticos. Inviabilidade do híbrido. O que seria isso aí? Vem comigo para a tela. Os membros de duas espécies podem copular, o zigoto se forma, mas o embrião morre prematuramente, devido à incompatibilidade entre os genes maternos e paternos. Então isso acontece, é bastante comum. Na tela você está vendo de novo aquelas rãs, sabe aquelas rãs que a gente mostrou, rãs leopardos, que elas convivem tudo lá nos Estados Unidos, no Canadá. Elas têm vários mecanismos de isolamento. Pode ser os pré-zigóticos, época diferente do ano, comportamentos diferentes. Digamos que tudo isso tenha falhado. Se tudo isso falha e por um acaso aqueles gametas se encontram ali na água e fecundam, o zigoto ele morre, o embrião morre prematuramente porque o embrião vai ser defeituoso. Então isso é inviabilidade do híbrido. O híbrido é inviável. Híbrido inviável significa que ele nem consegue se desenvolver, ele não nasce ali, ele tem defeito, tá? É incompatível, beleza? Só que aí nós temos um outro que assim, caramba, o híbrido nasceu. Ele não era inviável, ele sobreviveu. O que vai acontecer com ele? Nós podemos ter a esterilidade do híbrido. Essa é a forma mais comum, o que vai cair mais na sua prova, caso duas espécies diferentes se reproduzam e nasçam um indivíduo, é o chamado híbrido. Geralmente esse híbrido ele é estéril, tá? Então o que vai acontecer? O híbrido entre duas espécies se forma, beleza? Sendo até às vezes mais vigoroso do que os membros das espécies parentais, mas ele é estéril. Isso é esterilidade do híbrido e para cá nós temos um grande exemplo, você sabe muito bem disso, que é o caso do cruzamento entre duas espécies diferentes, ecos africanos asinos, o asno ou o jumento, que tem 62 cromossomos na sua célula diploide, um cruzamento de um jumento com uma égua, que é outra espécie, que é a Ecos ferus-cabados, e ela tem aqui, a espécie do cavalo, no caso, tem 64 cromossomos. Cara, esse cruzamento não aconteceria provavelmente na natureza. Eles teriam isolamentos reprodutivos pré-zigóticos, comportamentais, e época de reprodução diferente, e comportamentos mesmo etológicos ali diferente, etologia diferente ali. Só que o ser humano ele resolveu fazer esse cruzamento para misturar características das duas espécies. Então a característica resistência ali do asno, beleza? Característica resistente ali do asno ou do jumento, com a característica vigor físico, força, tamanho da espécie do cavalo. Então ele quis fazer esse cruzamento, essa hibridização, para criar um indivíduo que mesclasse as duas características. Se fosse mais facilmente domesticável, como um cavalo, grande como um cavalo, mas resistente como o jumento. E aí você sabe muito bem que esse cruzamento gera um indivíduo que é aqui chamado de burro ou mula, que foi criado justamente para isso, Por isso a expressão burro de carga e tal. Só que aí tem um problema, né?
Esse indivíduo, que é a mula ou burro, é estéril, então ele não pode ter filhos, não consegue formar os gametas direito. Porque se você sabe, juntou uma espécie com 62 cromossomos, uma espécie com 64, aí forma um híbrido com 63, na hora de formar os seus gametas vai dar problema o pareamento dos homólogos, encontra, separa, vai dar problema. Então os gametas vão ser defeituosos ali e pode ser que o indivíduo seja estéril. Geralmente tá? Raríssimas exceções, mas geralmente esse híbrido é estéril. E mesmo que o híbrido seja fértil, tá? Então aconteceu ali, ó, duas espécies diferentes reproduziram, nasceu a F1, né? Geração parental, nasceu a F1. E ele é fértil, ele conseguiu gerar o indivíduo F2, só que essa F2 ela vai ser estéril, não vai conseguir formar os seus gametas de maneira correta. E isso a gente chama de desmoronamento do híbrido. Então o primeiro híbrido ali, ele até sobrevive, até dá certo, consegue se reproduzir, mas isso vai desmoronando ao longo do tempo. Vem comigo para a tela para a gente fechar. Ó. A primeira geração de híbridos entre duas espécies, então a geração F1, é normal e fértil, porém seus filhos, que é a geração F2, são indivíduos fracos ou estéreis, por isso o desmoronamento do híbrido. Por que isso acontece? Vai se dever ao fato da recombinação gênica incompatível, que ocorre na formação dos gametas que originam a geração F2. Então aquele híbrido ali, ele vai conseguir se reproduzir, mas lembra que ele tem cromossomos diferentes, vieram de espécies diferentes, aquilo é incompatível, e aí os genes que ele manda para F2, às vezes falta um gene importante, sobra um gene outro importante, e aí F2 vai ter problema e não vai conseguir sobreviver ou se reproduzir. Beleza? Cara, olha só quantos mecanismos de isolamento reprodutivo existem na natureza. E é legal você ficar atento que uma mesma espécie ou duas espécies podem ter vários desses mecanismos ao mesmo tempo. Não precisa ser um só. Lembra das rãzinhas leopardos ali? Elas têm vários pré-zigóticos e se der errado ainda, elas têm o pós-zigótico. A ideia é não deixar se reproduzir com indivíduos de espécies diferentes. Bora então para aquele nosso resumão final, rapidinho, vem comigo. Temos dois tipos de mecanismo de isolamento reprodutivo. Os chamados pré-zigóticos, que vão impedir a fecundação, e a formação do zigoto. Quais são eles? Isolamento ecológico, eles vão viver em lugares diferentes, preferir lugares diferentes. Isolamento sazonal, espécies diferentes entram em épocas de reprodução em época diferente do ano. Isolamento etológico, comportamentos de reprodução diferentes, então elas não vão conseguir se reproduzir com quem tenha comportamento diferente daquela espécie. Isolamento mecânico, nós temos incompatibilidade de estruturas de cópula, de reprodução mesmo, não tem encaixe. Isolamento por polinizador diferente, como obviamente plantas usam polinizadores diferentes, não vai ter troca de pólen entre elas. E o isolamento gamético, quando os gametas são incompatíveis, não existe compatibilidade química, então não vai rolar essa fecundação. Se tudo isso aqui falhar, o zigoto for formado, ainda existem os mecanismos de isolamento pós-zigóticos. Então a fecundação ocorre, o zigoto ele vai ser formado, mas esse zigoto ele pode ser inviável, pode morrer, ter problemas e não conseguir sobreviver, ou eles vão dar origem a indivíduos que estão estéreis, então é a esterilidade do híbrido, ou se ainda esse híbrido conseguir ter filhos, os filhos dele terão problemas, então desmoronamento do híbrido, como vai cruzando híbridos ali, eles vão ficando frágeis e vão acabar morrendo. Beleza, galera? Então olha só o quanto de mecanismo de isolamento reprodutivo existe. Eu sei que isso é um assunto que pode não agradar todo mundo, não cai com tanta frequência assim, mas quando aparece, se você sabe responder, é o pulo do gato, você sai na frente de muita gente. E eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, você também pode me ajudar de um jeito muito simples, curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos, comentando, interagindo aqui comigo. É um maior prazer poder te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.